Vamos dar início ao projeto do mestrando Marcelo sobre licenciamento ambiental como instrumento da política climática brasileira, abordagem pelo pluralismo regulatório e pela governança policêntrica. Marcelo, você também tem 10 minutos para expor seu projeto. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Vou fazer uma apresentação de PowerPoint só para facilitar mais a apresentação. Boa tarde a todos novamente. Esse é o meu tema, o licenciamento ambiental como instrumento da política climática brasileira. O meu orientador é o professor Taudi Farias e o facilitador da apresentação é o Jefferson Silva, e eu agradeço imensamente também a presença. Bem, eu vou fazer um breve contexto para que todos possam entender mais ou menos como é o meu projeto. Então, se há mais alguém, além do facilitador, tiver interesse em complementar alguma informação, sinta-se à vontade. E para tratar do tema, eu sempre acho essa frase muito interessante. É uma frase que eu vi no filme Suprema e retrata a história da Ruth Ginsburg, que era uma ministra da Suprema Corte Americana, e ela cita essa frase no filme, mas na verdade ela repetiu essa frase durante toda a sua vida. E ela diz o seguinte: o juiz pode até não ser influenciado pela temperatura do dia, mas certamente será pelo clima da época. Ela usava essa frase em tom metafórico para retratar as transformações sociais com relação à luta de gênero. Essa luta se travou basicamente no século XX, mas agora, no século XXI, eu utilizo essa frase de forma literal, porque o juiz representado como sistema de justiça vai ser extremamente impactado pela mudança do clima, e é justamente a mudança climática, e é o meu tema. Então, até o século XXI, até 2100, segundo o IPCC, a temperatura do clima pode aumentar de 2 a 6 graus Celsius. Isso vai gerar um grande impacto. Então, o poder judiciário, o juiz, o direito, ele também vai ser influenciado por essa mudança necessariamente. Então, é assim que eu faço o contexto do meu trabalho, e é um trabalho que trata de direito ambiental, mais especialmente de direito das mudanças climáticas, é um ramo muito novo, mas o meu trabalho traz da política climática brasileira. E é muito importante também fazer um panorama. E eu faço esse panorama com base num artigo científico da Joana Pereira e do Eduardo Viola. E os autores retratam que a política do clima do Brasil ela tem 4 fases. A primeira delas é uma inação climática, e não existiu nenhuma política pelo clima. A segunda fase é de um ativismo, e tanto a União como também os estados se envolveram na questão climática, conseguiram combater o desmatamento, e como o Brasil chegou em nível internacional com esse grande êxito de combater o desmatamento, principalmente na Amazônia, o Brasil se tornou um grande líder nas negociações internacionais, e foi nesse período também que o Brasil aprovou a sua política nacional em 2009, e aí os estados-membros também aprovaram a partir daí. A terceira fase é de uma negligência climática. Os instrumentos estão postos, mas são poucos efetivos. O Estado ele mostra pouco interesse em efetivar esses instrumentos que foram criados nessa segunda fase do ativismo climático. E a fase atual ela é de um ceticismo climático, em que na terceira fase, embora o Estado tenha pouco interesse, a diferença para a fase atual é que o Estado muitas vezes nega o problema da mudança climática. Então, principalmente a União, ela tem esse caráter de negar problemas ambientais e climáticos. Então, tratar de política climática no cenário atual tem que necessariamente saber, e a gente está num período cético, um período em que o Estado brasileiro mostra pouco interesse. Mas tratando da política ambiental, ela está muito relacionada também à mudança climática. Na política ambiental, o instrumento do licenciamento ambiental ele é o mais efetivo, é o que mais teve êxito. Ele não é o único, mas ele é o que mais teve êxito. E o que é o licenciamento ambiental? Ele é um processo administrativo complexo e ele é realizado pela União, pelos estados e pelos municípios em atividades que geram impacto sobre o meio ambiente. Esse é o conceito do meu orientador, o professor Taudi Farias, e pegando essa ideia, a gente pode incluir a variável climática. Então, como o licenciamento ambiental busca combater ações humanas que impactam o meio ambiente, existe um grande debate e a variável climática também deve ser incluída nessa parte. Mas tudo isso é um contexto. Qual é o problema, então, da minha pesquisa?
O problema da pesquisa, e aqui eu vou apresentar uma pergunta, o licenciamento ambiental apresenta compatibilidade com a política climática brasileira, ou seja, o licenciamento ambiental ele é adotado na política do meio ambiente, ele também pode ser aplicado na política climática brasileira. E quais são os objetivos? O objetivo geral é justamente analisar essa compatibilidade do licenciamento ambiental com a política climática brasileira, e os objetivos específicos, que são 3, andam retratando o capítulo. No primeiro é justamente interpretar que o licenciamento ambiental ele pode incorporar as emissões de gás de efeito estufa. Então, não existe nenhuma incompatibilidade com relação à atividade. Então, o licenciamento ambiental, por combater ações que poluem o meio ambiente, também pode atuar em atividades que emitem gás de efeito estufa. O segundo objetivo específico é avaliar essa interação do licenciamento ambiental em um contexto de pluralismo regulatório. Eu vou já abordar mais a respeito disso. E o terceiro objetivo específico é investigar o licenciamento ambiental por meio de uma governança policêntrica. É nessa parte que eu entro nos meus referenciais teóricos. E nessa apresentação eu vou deixar 2 deles. O primeiro é o pluralismo regulatório. E é isso. É a articulação entre os instrumentos de política pública. Então, existem basicamente 3, que são os instrumentos de comando e controle, entre eles o licenciamento ambiental, os instrumentos econômicos e os instrumentos educacionais. Na política ambiental brasileira, os instrumentos de comando e controle se destacam. Na política climática, tende a ser os instrumentos econômicos. Mas a ideia, segundo a literatura, é que os instrumentos ordenados, eles oferecem uma política pública mais efetiva. Então, o trabalho vai analisar o licenciamento ambiental como ordenador de outros instrumentos e não distante de debates que estão bastante frequentes, como, por exemplo, o mercado de carbono, que seria um instrumento econômico. Então, a ideia não é analisar o licenciamento climático, vou utilizar essa palavra, de forma isolada, mas sim em conjunto com outros instrumentos. E o segundo referencial teórico é a governança policêntrica, que é a união de atores na articulação da política pública. Então, no Brasil, no modelo federal, a gente tem a união, temos estados, municípios, empresas, sociedade civil. Então, isso é uma governança policêntrica. Sobre esse debate é interessante notar que a União ela não prevê o licenciamento climático. Então, a Política Nacional de Mudança Climática não tem a previsão do licenciamento climático, mas 10 estados brasileiros possuem essa previsão. Entre eles não estão a Paraíba, mas são esses 10. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rondônia e Pará. Então, esses estados, em suas políticas estaduais da mudança climática, estipulam expressamente o licenciamento climático. Então, esse debate é muito importante, porque no licenciamento ambiental é justamente os estados-membros que possuem a competência, a competência mais regular, digamos assim. É justamente o Estado que faz o licenciamento ambiental. Então, dentro desse referencial teórico, vai ser debatida a competência do licenciamento climático. Então, quem vai ser o competente para fazer essas licenças? E eu já estou caminhando para o final. Quais são as justificativas dessa pesquisa? A primeira justificativa, de caráter mais social, é que, atualmente, há um cenário muito forte de litigância climática, que são atores que levam até o Poder Judiciário demandas envolvendo a mudança climática. Então, na ausência de uma atuação mais forte do Poder Legislativo e do Poder Executivo, existe uma tendência de demandar também o Poder Judiciário. E 77% desses litígios fora dos Estados Unidos, que é o país que mais litiga, mas fora, entre 1994 a 2018, 77% das ações judiciais tratavam exatamente da relação entre licenciamento ambiental e mudança climática. Então, esse tema está no centro do debate a respeito da litigância climática. Então, é um debate que se encontra nos tribunais, que se encontra nas primeiras instâncias, segundas instâncias do mundo todo. E a justificativa também mais para o lado da pesquisa, ela é uma pesquisa inovadora. E vale mencionar que existem alguns estudos que tratam
da interação do licenciamento ambiental com a mudança climática, ou então uma litigância climática. Inclusive, o professor Talden, ele orientou uma tese nesse assunto. Eu confesso, até fiquei um pouco abalado, mas depois eu entendi, o meu trabalho ele tem um lado diferente, porque eu vou tratar do licenciamento ambiental com relação à política do clima. Então, vou tratar como um instrumento, não de forma isolada e de forma ordenada, seguindo o nosso modelo federal. Então, por isso, ela é uma pesquisa inovadora, porque os referenciais teóricos, eles são diferentes e geralmente abordados. Então, é isso. Agradeço, espero ter ficado no tempo, espero também não ter falado muito rápido. Mas é isso. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Agora eu passo a palavra para Jefferson, Jefferson Silva, da Superintendência de Administração do Meio Ambiente, da SUDEMA, para fazer suas contribuições no tempo de 20 minutos. Jefferson, fica à vontade. Obrigado. Parabéns aí ao Marcelo pela apresentação, né? Primeiramente, vou agradecer aqui a organização da roda de conversa, né? Nas pessoas de Emanuel Braga, lá do IFAM, que foi a pessoa que eu tive o primeiro contato, fui convidado por ele, e depois pelo professor Fernando Maia, que formalizou o convite, né? E agradecer também a todos que estão presentes, e parabenizar aí antecipadamente a Marcelo, né, pelo projeto, pela apresentação. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, não vou fazer um pouco diferente do que os colegas fizeram anteriormente, né? Já estão mais habituados com a questão do meio acadêmico e tal, eu já estou na parte mais... Estou há um tempo já fora do meio acadêmico, tentando voltar, tentando fazer o mestrado, mas se dedicando mais à questão da atuação profissional lá na SUDEMA, né? Então, lá na SUDEMA, eu sou geógrafo, né? Tenho licenciatura, tenho bacharelado em geografia. Na SUDEMA eu trabalho na comissão estadual, né? Eu integro a comissão estadual de gerenciamento costeiro, que também é conhecido como GERCO. A gente trabalha com gerenciamento costeiro em 13 municípios daqui da zona costeira. E eu gostei muito do tema do Marcelo porque trata do licenciamento ambiental, né? Especificamente ele falou o licenciamento climático. É uma coisa que quando eu fui pesquisar eu não encontrei muita coisa mesmo, é bem escasso. Mas eu também puxei para atuação, para minha atuação na zona costeira, né? Já que essas mudanças climáticas, elas diretamente afetam a questão das zonas costeiras, municípios costeiros, litorâneos, né, de todo mundo. Então, quando se pergunta, né, se o licenciamento ambiental ele é compatível com a política climática brasileira, eu posso dizer que eu acredito que sim, que o licenciamento ambiental, ele como um instrumento da política ambiental, ela pode ser utilizado na política climática do Estado brasileiro, né? E essa discussão ambiental, ela vem desde a década de 70 e vem evoluindo, né? Na década de 90, com a Rio 92, teve também um apelo significativo, e aí com o advento aí do Acordo de Paris, isso até 92 foi questões mais gerais, né? E aí, em 2015, com o Acordo de Paris, ocorreu que cada vez mais se exigiu o controle da emissão desses gases, né? De emissão de efeito estufa, né? Então, as nações passaram a buscar uma regulamentação, né? E adaptação para essa realidade, né? Então, o licenciamento ambiental, ele tem uma capacidade de se adaptar, né? Então, a política ambiental do Brasil é de 80, da década de 80. E no decorrer das décadas foi se adaptando, né? Foi se adequando, e aí, nessa adaptação, ocorre a implementação de instrumentos específicos. Então, quando se vai tratar de uma questão de recursos hídricos, tem um instrumento específico para recursos hídricos, tem um instrumento específico para florestas, né? Então, para a questão climática, né, para a política climática, eu acredito que o licenciamento climático ele é bem-vindo, assim. Eu acho que seria uma grande contribuição para conter, né, essas emissões de efeito estufa, regulamentação.
E aí, a grande questão aí é como colocar cada um na sua caixinha, né? Porque a gente tem município, a gente tem estados, tem um governo federal, e aí, a partir, né, de diretrizes gerais, que é da resolução 237 de 97 do CONAMA, né, que trata do licenciamento ambiental, mais recentemente tem a questão da Lei Complementar 140 de 2011, e aí, nessa lei complementar, ela traz essa necessidade de estabelecer critérios, né, para exercício de cada competência. Então, cada município que, geralmente, como o Marcelo falou aí, o governo federal, né, o ente federal, ele estabelece as normas gerais. O Estado ele já vai trazendo para a sua realidade regional, estadual. E o Estado é o que mais licencia, né, nas atividades, geralmente é o Estado que cabe o licenciamento. Em algumas situações, alguns municípios de médio e grande porte, ele já tem sua Secretaria de Meio Ambiente, que licencia junto ao CISNAMA, então, mas o guarda-chuva em relação o Estado, dentro do território a nível estadual, é que mais abarca a questão do licenciamento. E aí, uma coisa que muito se fala de efeito estufa e tal, aí eu fui pesquisar os gases, né? Porque a gente se ouve falar somente gás de efeito estufa e tal. E aí, basicamente, tudo na nossa vida, a gente respirar, a gente está produzindo gás de efeito estufa. Então, só para ilustrar um pouco aí, o dióxido de carbono, né? Ele contribui em 60% para o aquecimento global, né? E as principais fontes de emissão dele é o uso de combustível fóssil, né? Desmatamento, alteração de uso do solo. O metano, por exemplo, contribui com 20% para o aquecimento global. E aí, a fonte de emissão dele principais, né? Produção e consumo de energia, isso aí incluindo a biomassa, atividades agrícolas, aterro sanitário, águas residuais. Tem o óxido nitroso, que contribui com 6% para o aquecimento. Ele é emitido principalmente a partir de uso de fertilizante, né, a produção de ácido, a queima de biomassa, também de combustível fóssil. E aí tem os halogenados, que é o HFC, PFC, CF6, que contribui com 14%. E aí a principal emissão é através da indústria, né, da refrigeração, dos aerosóis, os propulsores, espumas expandidas, dos solventes, né. Aí o Marcelo ele falou também da questão que no âmbito interno da União, né, foi estabelecida a Política Nacional sobre Mudança do Clima, né, que foi em 2009, né, a partir pela Lei 12.187 de 2009. E aí o desdobramento dessa lei, desse plano nacional, dessa política nacional, tem o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, né? Aí é uma contribuição que eu já estou dando, que se você quiser pesquisar mais sobre isso, eu acho que é interessante. E aí, esse Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, ele foi instituído em 2016, através da portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 150. Então, ele foi um instrumento que ele foi elaborado, né, pelo governo federal, em colaboração com a sociedade civil, o setor privado, os governos estaduais, e o principal objetivo é promover a redução da vulnerabilidade nacional à mudança do clima. E aí também realizar uma gestão do risco associado ao fenômeno dessa mudança climática. E aí, para poder desenvolver, né, foi feita uma estratégia, tem as metas e tudo mais, não vou entrar em muito detalhe, porque é bem extenso, mas para alcançar fazer uma estratégia, criar metas, foi feito a identificação da exposição do país em relação a esses impactos atuais, os futuros, né? E baseado nessas projeções do clima, que geralmente é pelo IPCC, né? Então, foi identificado e analisada a vulnerabilidade desses possíveis impactos e aí definiu algumas ações, essas diretrizes para poder promover a adaptação voltada para cada setor. Então, qual foi o setor, né, que foi abarcado nesse Plano Nacional de Adaptação? Então, foram 11 setores, né? A agricultura, né? Recursos hídricos, segurança alimentar e nutricional, biodiversidade, cidades, gestão de riscos de desastres, indústria e mineração, a infraestrutura, povos e populações vulneráveis,
saúde e zonas costeiras. E aí eu trouxe para minha praia, né? Eu trouxe para a zona costeira, minha área de atuação. E aí a gente tem, como o Marcelo falou também na apresentação, e no texto dele também tem falando, em relação à questão da temperatura, né? Que até 2100 tem uma previsão, né? Então, sai um relatório aí, o relatório 6, né? Do IPCC, que foi publicado em agosto agora. E aí ele traz que o aumento do nível do mar, ele está aumentando em todo o mundo, né? E isso está sendo piorado, né? Pelas enchentes, por conta de marés, maré alta, tempestade. E aí, em 2100, de acordo com o relatório, essas inundações, elas ocorrem uma vez a cada século, né? Então, elas poderão ocorrer pelo menos uma vez por ano, em mais da metade das costas do mundo, né? Então, um evento que estava acontecendo uma vez a cada século, pode ocorrer pelo menos uma vez a cada ano. E aí, o aquecimento, ele já gerou mudanças, né, que vai persistir durante um bom tempo, né? Então, essas mudanças vão persistir, mesmo que essas emissões, né, parem e as temperaturas se estabilizem. Então, assim, a partir desse momento que a gente está hoje, o que a gente já alcançou é meio que irreversível, né? Não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é diminuir para poder evitar o pior. Então, a questão dos gelos, né, das geleiras, calotas polares, vai continuar derretendo durante essas centenas, milhares de anos, e que o nível do mar vai subir, né, e vai permanecer alto por muitos milênios. Então, é só questão de tempo, né? Só que tem a diferença do tempo geológico e do tempo humano, né, do tempo histórico. E aí, assim, devido a essa questão do derretimento da calota polar e tudo mais, das geleiras, a gente prevê que o nível do mar ele suba de 2 a 3 metros até 2.300, né? Então, mesmo se o aquecimento for mantido abaixo de 2 graus, mas aí ele pode chegar a 5 a 7 metros ou mais se nada for feito, né? Se a gente continuar nessa toada que a gente está levando. Então, a temperatura média do planeta ele já subiu, né, 1,1 grau desde a segunda metade do século XIX, né? Isso é fruto da Revolução Industrial. E aí, no melhor dos cenários, ele deve alcançar 1,5 graus nas próximas décadas, né? E aí, no cenário intermediário, é extremamente provável que o aquecimento atinja 2 graus. E um cenário mais pessimista, esse aquecimento ele pode superar esses 2 graus, né? Então, essa elevação desse nível, né, toda essa questão, essa problemática que a gente colocou, o que é que pode acarretar nessa questão de relacionada à zona costeira, né, onde boa parte da população mundial se encontra. Então, a elevação do nível do mar e eventos extremos, ele pode causar erosão costeira e inundação, né? Ele pode causar, a gente vê perda de patrimônio privado, a gente vê obra pública, né, calçadões sendo engolidos pelo mar praticamente, né? Tem aí a questão da intrusão salina, que é a introdução da água salgada em um aquífero ou num manancial de água doce, né? Então tem o comprometimento também de recursos naturais de biodiversidade, elevação de concentração de CO2, né? Pode causar acidificação dos oceanos, que aí vai reduzir a capacidade de calcificação de espécies, né, que são estratégicas para a resiliência dos ambientes, como, por exemplo, os recifes de corais, né, tem lá na Austrália a maior barreira de corais do mundo. E aí a relação Nordeste, como é que a gente está em relação à vulnerabilidade, né? Então, a região Nordeste, ela demonstra que ela alterna, né, entre os 5 níveis de vulnerabilidade. Então, muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Então, necessariamente, ele alterna nesses 5 níveis e, necessariamente, não tem uma relação direta com a questão da população, né? Porque, de acordo com os centros urbanos, isso pode ser, a vulnerabilidade pode ser maior ou menor. Mas a elevação do nível do mar, ela poderá, né, no caso, criar
áreas de riscos ou impróprias à manutenção da infraestrutura urbana na região. Então, como o Marcelo falou do programa, da Política Nacional de Adaptação do Clima, né, como uma estratégia do governo federal, que foi resultado do Acordo de Paris, foi criado instrumentos para poder mitigar, né, tentar retardar isso daí. Então, tem um programa do PROCOSTA, que é o Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa, né, que foi criado em 2018, que ele tenta planejar e gerir essa zona costeira, né? Tem o SMC, que é o Sistema de Modelagem Costeira, que é um pacote computacional que vai fazer modelagem costeira para prever linha de costa, onde fazer previsões, né, dessa alteração da elevação do nível do mar e a alteração da linha de costa. E aí, como o Marcelo falou também, essa questão a nível estadual, né, 26 estados, né, a Distrito Federal, desse aí, 19 tem a sua política climática, né. Aí eu fiquei só na dúvida, Marcelo, em relação se é porque está expresso política climática ou licenciamento climático. Está desligado o áudio. Bem, deixa eu só corrigir a primeira informação. Agora são 20 estados e tem uma política climática, porque na época eu fiz o projeto, o Pará não tinha aprovado ainda a política climática. O Pará aprovou no final do ano passado. Quando eu falo de 19, e na verdade são 20, agora atualizando, eu estou falando de políticas climáticas. E expressamente com esse nome. E eu fiz isso com base em, como posso dizer, em centros de estudo. A ABEMA fala sobre isso, o Instituto Clima e Sociedade. Então, eu também olhei essas leis, mas eu fiz isso também com base em outros estudos e aponto, é uma política climática. E agora, sobre o licenciamento climático, são 10 estados atualmente e prevê expressamente isso na política climática. Tem um artigo falando sobre isso na política climática, mas são 20 estados que têm a política estadual. Espero ter respondido. Não, só foi só uma dúvida. Aí, porque eu estava pesquisando em relação a Paraíba, aí eu posso ser que eu esteja trazendo uma informação nova. Pode ser que não. Em 2011, né, teve a Lei 9336 de 2011, que instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas, aqui na Paraíba, né? E aí, a meta que eles chamam de PMC, né? Que o Estado adota como compromisso voluntário, é a mitigação desses efeitos do gás de efeito estufa, né? Para reduzir entre 36,1 a 38,9 as emissões projetadas até 2020. Aí, eu particularmente não tenho conhecimento se, como faria 2020, se tem um relatório de monitoramento e tal. Eu estou na SUDEMA, mas tem coisa que a gente acaba não sabendo também. E foi interessante o seu trabalho, porque, como eu falei, é uma área que me interessa, licenciamento ambiental, e tem a ver diretamente com a zona costeira, que é a área que eu também atuo. Então, foi muito bom o trabalho, eu gostei muito, e aí me fez buscar coisas e me abriu os olhos para procurar coisas também que a gente precisa atualizar essas informações, né? Então, e aí isso em 2011, né? Isso foi em janeiro, a lei é de janeiro, e aí em junho de 2011, a Paraíba apresentou, por determinação do Ministério do Meio Ambiente, né, foi solicitado que os estados elaborassem e enviassem um plano de controle de poluição veicular. Então, a Paraíba fez e encaminhou isso em junho de 2011. Então, a SUDEMA, foi feito por técnico da SUDEMA e com a supervisão da Secretaria do Meio Ambiente, né? E aí, já que você também falou da ABEMA, eu faço parte do grupo do GERCO-ABEMA, e aí teve uma informação sobre isso, sobre a resolução CONAMA 491/2018, que ela trata dos padrões de qualidade do ar. Então, a Magna da ABEMA, que é a secretária, ela jogou no grupo lá, surgiu uma questão lá e ela mandou a informação de que sobre os planos e controle de emissões atmosféricas, né? Então, que o prazo se encerra agora em novembro de 2021. Então, ela levantou as informações, quais estados concluíram. Ela perguntou para os estados responderem, né? Então,
quais estados concluíram e quais estados estão trabalhando e conseguiram concluir até novembro de 2021. Então, ela teve um retorno na época, isso foi em agosto. Eu tentei até atualizar antes para a roda de conversa, mas eu não tive resposta. 9 estados responderam, né? Então, o Acre ele está em fase de revisão do plano de emissão veicular, que é de 2011, né? O DF está trabalhando ainda, mas provavelmente não irá concluir até novembro de 2021. Mato Grosso está com um plano de revisão. Minas Gerais está em elaboração. A previsão é que o documento preliminar seja entregue em novembro de 2021, para poder daí partir para a participação social, né? A Paraíba não conseguirá até novembro de 2021. Pernambuco também não. O Rio Grande do Sul deve finalizar até novembro, né? Mas não é um plano em si, é uma proposição de diretriz para a elaboração do plano, né? E aí está com a previsão de contratar consultoria para poder fazer o plano. Roraima tem um plano de emissão veicular de 2011. Tocantins está na revisão do plano de controle deve ser o de veicular, né? Poluição veicular. E de 2011 está em andamento, né? E aí, a lei da 140/2011 traz informação também nova, agora de agosto, que a Paraíba ela regulamentou, né, a lei 140/2011 no âmbito do Poder Executivo Estadual. O decreto é o 41.5.060, de agosto de 2021. Então, ela vai regulamentar a lei, né, de 140 no âmbito estadual. Ela também dispõe, né, sobre o licenciamento ambiental, as tipologias e os prazos, que aí foi mudado, né, foi atualizado no caso, porque essa lei ambiental aqui na Paraíba era de 2001, então já estava bem passado, bem batido, então tem outros instrumentos, tem outros estudos, e aí eles atualizaram tudo isso agora em 2021, né, agora em agosto. Então, é isso, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Eu achei muito bom. Apesar de você ter dito aí que teve o Talde, né, que é uma referência do direito ambiental aqui na Paraíba. Ele tinha orientado uma tese de doutorado, mas seu trabalho está muito bom, está show de bola. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que se você conseguir fazer o que você propõe, eu acho que vai ser uma grande contribuição, assim, sabe? A academia está produzindo conhecimento e que esse conhecimento chega aos os gestores públicos, né? E que você tenha sucesso daí em diante. E se precisar, eu vou deixar o meu e-mail aí no chat, eu vou deixar o meu telefone também no WhatsApp. Se precisar de qualquer coisa em relação a Sudema, dá um toque, que a gente vai estar disponível para ajudar, certo? Eu espero que tenha colaborado aí dentro do tempo. Valeu, obrigado. Muito obrigada, Jefferson, pelas suas contribuições. E agora eu passo a palavra para Marcelo, com mais 10 minutos, para fazer seus apontamentos. Tá bom, Marcelo? Fica à vontade. Bem, Jefferson, muito obrigado pelo bate-papo, eu achei muito importante. Eu escrevi algumas coisas aqui que me chamaram a atenção também para conversar e desde já eu agradeço o contato para ficar disponível. Eu tenho muitas dúvidas a respeito da Paraíba também, porque eu não sou da Paraíba. Mas, enfim, sobre a questão que você falou de temperatura, existe um debate muito atual de trocar o nome mudança climática para emergência climática, né? A tamanha emergência a gente está na situação. Essa questão ela vai ser necessariamente abordada também no meu trabalho, porque o tempo de resposta, e a gente tem que trabalhar, é um tempo de urgência, é um tempo e estamos em uma emergência semelhante à pandemia da Covid. Então, eu estou escrevendo um artigo com um amigo em outra matéria a respeito da governança da pandemia e da mudança climática, porque elas possuem algumas semelhanças, que é da urgência, da emergência, de não conseguir prever tudo. Outro ponto que me chamou muita atenção é quando você fala das zonas costeiras. Isso me abre o debate das atividades reguladoras, né? Quais atividades serão reguladas pelo licenciamento climático? E na mudança climática, a gente sabe, energia é um tema importante, o desmatamento é um tema importante, a agricultura é um tema importante, e transporte é um tema importante. Então,
Essas questões todas serão abordadas no meu trabalho. Eu vou fazer um estudo para tentar responder quais atividades poderão ser reguladas por esse licenciamento climático. O outro ponto que me chamou a atenção é quando você fala dos planos, né, do plano de adaptação da mudança climática. Existe um debate bastante interessante também. Os planos, eles não são instrumentos. E o Eros Grau tem um artigo científico dos anos 60, ele fala sobre isso. E como o plano não é um instrumento, o plano ele não tem vinculação jurídica. Então, o Estado, quando estabelece um plano, ele não é necessariamente obrigado a cumprir ou não. A gente sabe, e as metas da mudança climática existem há muito tempo, e há muito tempo elas não são cumpridas. Então, juridicamente, é muito difícil trabalhar na política climática por meio de planos, porque os planos não são vinculados. É muito difícil você obrigar a responsabilização de um plano. Então, esse debate também passa pelo meu trabalho, porque a gente está trabalhando com a política e tem que ser efetiva e tem que dar respostas concretas. E, novamente, sobre a zona costeira, essa questão lembra muito o Nordeste, né? Eu sou da região Norte, eu sou da Amazônia, e lá os problemas são outros. Então, essa questão também de regionalização também pode ser um tema interessante no meu trabalho. Porque zona costeira, e eu até cumprimento também, você não pode construir, né, residências perto da praia, né? Isso já é necessariamente um licenciamento climático, na minha opinião. Essa vedação que você construa, isso tem um fundo climático. Sobre também os danos climáticos, um outro, só para complementar, que você não falou, são problemas de saúde também. Porque a temperatura mais drástica do final do século é 6 graus. Se a gente chegar num aumento de 6 graus é médio, isso vai significar, em Roraima, vai aumentar 8 graus, e na Paraíba vai aumentar 7, e na Rússia vai aumentar 3, isso é média. Se aumenta de 6 para lá, a gente vai estar cozinhando, literalmente cozinhando. Então, também tem problema de saúde. Então, isso me anima, porque é um debate muito, muito emergente, realmente. Por isso eu mencionei aquela frase do início, e o juiz, ele pode até não ser impactado, nós, do direito, pode até não se importar muito com a mudança climática hoje, mas até 2100, quando nossos filhos, quando nossos netos serão realmente provados, a gente vai se preocupar. Então, é isso, eu agradeço imensamente as contribuições e também o contato para eventuais conversas posteriores. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, eu quero agradecer a todos os palestrantes, né, a Marcelo e a Heloísa, e a todos os outros facilitadores que participaram aqui da quinta roda de diálogos, desse terceiro encontro da quinta roda. E, então, acho que é isso, né? A gente pode... Alê, se você quer falar alguma coisa, fazer alguma contribuição. Próximo encontro, eu acredito que será na outra terça ou na quinta. Terça-feira, Monique. Terça-feira, não é isso? Então, desejo um ótimo dia a todos e até a próxima terça-feira.